Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo domine sobre seu coração e sobre sua mente nessa manhã. Amém? Amém. Nós estamos refletindo um pouco na perspectiva do conhecimento de quem o Senhor Jesus é, ou conhecendo a Jesus. E hoje eu quero falar um pouco sobre os ensinos de Jesus. Mas antes, eu quero convidar você a, mesmo sentado, fechar os seus olhos, colocar o seu coração diante de Deus, a sua mente, e clamar ao Espírito Santo para que Ele possa, nessa manhã, agir, trazendo luz, clareza e entendimento da palavra dEle a você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. E nesse momento nós vamos ouvir a Tua palavra, mas nós vamos ouvir a Tua palavra para a colocarmos em prática. A finalidade do ouvir a palavra do Senhor, que é santa e que é boa, deve gerar no nosso coração uma prática e uma obediência fiel a ela. Que apesar de mim, pecador, falho, um homem que luta contra os seus pecados, que o Senhor fale a nós, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia do meu coração. Que eu possa ser um simples vaso de barro nas mãos do oleiro. Um vaso que guarda os tesouros da Tua palavra. Que nessa manhã, o Espírito Santo do Senhor, que é poderoso, possa falar a nós de forma profunda. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro, que eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor e da Tua presença. Amém. Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre o ensino de Jesus diante do drama da humanidade. E aqui, drama da humanidade, eu me refiro à dor, ao sofrimento e à morte. Jesus Cristo, na sua missão terrena, Ele ensinou os seus ouvintes de diversas formas, nos mais variados lugares, em diversos momentos. Jesus ensinou dentro da sinagoga, ensinou nas casas, ensinou na mesa no momento das refeições. Jesus ensinou através de parábolas. Jesus ensinou citando a lei de Deus, o Antigo Testamento. Jesus também ensinava as verdades do Evangelho nos momentos ordinários da vida. Jesus não se esquivava dos problemas relacionais e nem fugia deles. Antes, Jesus Cristo usava e utilizava esses momentos para ensinar.
Um dos ensinamentos de Jesus que mais mexe comigo, ele foi até o meu tema do meu sermão de prova para a ordenação, não tão distante, está fresco em minha mente. Jesus estava numa refeição, realizando a ceia, e os seus discípulos eles começaram a discutir sobre quem era o maior, ou quem seria o maior no reino de Deus. Jesus poderia muito bem dizer, silêncio que agora não é hora de discussão não, agora é hora da ceia. Mas Jesus não faz isso. Jesus utiliza aquele momento de conflito entre os discípulos, na mesa, na ceia, para ensinar sobre quem era o maior no reino de Deus. Um outro momento do ensino de Jesus que toca o meu coração de forma particular é a ressurreição de Lázaro. Jesus, num momento ordinário da vida, num momento cotidiano, de um acontecimento natural da vida terrena, ou seja, a enfermidade, a morte, a dor, Jesus ensina a Marta, a Maria, aos discípulos presentes, a nós, obviamente, por meio da palavra revelada, como reagir à dor, ou como responder à dor, ao sofrimento e à morte de entes queridos. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Quero falar nessa manhã sobre o ensino de Jesus Cristo, quando nos deparamos com a dor, quando nos deparamos com o sofrimento, quando a morte de um ente querido chega, inevitavelmente visita o nosso coração. Eu quero falar um pouco sobre o ensino de Jesus Cristo diante do drama da humanidade. E a grande verdade é que cedo ou tarde, notícias tristes visitarão o nosso coração. Em graus e intensidades diferentes, mas notícias ruins chegarão até nós. Seja a morte de um ente querido, a enfermidade, seja a dor vivida nos corações, seja o caos que se instala no mundo. E diante do drama da humanidade, sempre surge a pergunta: onde Deus está? Quando o coração humano ele é dilacerado pela dor, essa pergunta naturalmente vai reverberar dentro do nosso coração. Aonde Deus estava? Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Meus irmãos, a morte ela é truculenta. A morte ela é pontual. A morte não pede licença. Ela simplesmente chega, e muitas vezes chega quando a gente menos imagina. E quando ela chega, ela vem e ela arrasa corações, ela arrasa famílias. Quem diria que o apresentador Gugu, ao subir numa escada, iria cair e iria morrer? Quem diria que Kobe Bryant, um astro da NBA e do basquete, com a sua filha e alguns amigos, iriam entrar em um helicóptero, em uma aeronave, e essa aeronave iria cair e todos iriam morrer. E o amor? O amor é algo impressionante, porque nós amamos as pessoas, nós amamos os nossos próximos, no nosso próximo num sentido transcendente. Porque a gente ama pensando que aquela pessoa vai viver para sempre, né? A gente nunca ama a pessoa pensando que aquela pessoa que eu tanto amo um dia vai morrer. Talvez porque nós fomos criados para amar de forma eterna mesmo. Quem lembra do tsunami 2004? No Oceano Índico? Mais de 230 mil pessoas foram varridas, como se fossem formigas. As reportagens falavam do cheiro de carne
podre humana e do tempo que as pessoas levaram para se recuperar desse trauma e desse caos da natureza. Quantas famílias, pais, mães, filhos não foram visitados pelo drama da humanidade nesse acontecimento? Não tão distante, em Minas Gerais, Brumadinho, recentemente devastado. O sofrimento e a dor faz parte da raça humana. O sofrimento e a dor faz parte dessa nossa realidade. Mas existem duas maneiras da gente responder à dor. Existem duas formas da gente se portar diante do sofrimento, diante do caos e diante da morte. A primeira resposta é que nós podemos responder a esse drama da humanidade de uma forma cínica e desesperada. É o que eu chamo de cinismo desesperado. Aqueles que optam por essa resposta desejam e muitas vezes até ordenam a Deus uma resposta. Deus, por que você permitiu? Vamos lá, me responda. Aonde estava você? Vamos lá. Deus, eu quero uma resposta sua. Por que você permitiu isso? O cinismo é uma forma de resposta que habita no coração daquelas pessoas que acreditam que, tendo uma resposta lógica para aquele drama, o drama ou a dor vai ser amenizado do seu coração. Meus irmãos, diante da dor, da perda, diante da morte, diante do drama da humanidade, não existe analgésico. Não existe uma explicação lógica, porque a morte é um intruso. Não fomos criados para morrer. A morte é um parasita na criação. Alguns estudiosos de cosmovisão gostam de usar essa expressão. A morte é um parasita na criação. Ou podemos responder à dor e ao drama da humanidade de uma outra forma. A nossa resposta diante do sofrimento, da dor e da morte de alguém querido, ela pode ser uma resposta fundamentada no entendimento de que até na dor existe um sentido. E um sentido existencial. E é aqui que entra o precioso ensino de Jesus para nós, diante do drama da humanidade. Dito essas palavras iniciais, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 11. João, Evangelho de João, capítulo 11, do verso 14 em diante. Um texto muito conhecido, texto que fala da ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou ler quase todo o capítulo. Do verso 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão? Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir.
Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Verso 31, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, gritou-se, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede o quanto o amava, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aí. Aqueles que respondem ao drama da humanidade, a morte, entendendo que existe nela, na dor, no sofrimento, um sentido existencial, essas pessoas, elas têm algumas verdades em seus corações. E a primeira grande verdade que ela tem é que Deus é soberano. Nós temos um homem doente, esse homem tinha uma família, esse homem tinha irmãs, esse homem tinha amigos, esse homem era conhecido em Betânia, na cidade de Betânia, que ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E João começa falando de Lázaro. Nós não lemos todo o capítulo, mas no começo do capítulo 11, João começa falando de Lázaro, mas logo em seguida passa a sua atenção às irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Essas mulheres não são desconhecidas na narrativa bíblica, tanto que João lembra que Maria foi a mulher que lavou Jesus com perfume, lhe secou os pés com os seus cabelos. Verso 2 do capítulo 11. Essas mulheres, sofrendo, com seus corações angustiados, com medo por Lázaro, pedem que avisem a Jesus, que o amigo de Jesus, que Lázaro, estava muito doente. Uma coisa me chama a atenção no texto. Elas pedem que as pessoas avisem a Jesus do estado de Lázaro e elas simplesmente esperam Jesus. Elas se submetem a Cristo e à vontade de Cristo. Elas não se desesperam. Elas não saem correndo até onde Jesus está. Elas dizem, olha, avisa para Jesus que o seu amigo está muito doente. Cristo é avisado. E já no verso 4, ele sinaliza o desenrolar de toda a história. João 11, verso 4 diz, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quando Jesus recebe o aviso dizendo, não, Lázaro está doente, ele já avisa. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então Jesus já está nos mostrando que a dor, que o sofrimento existe porque ela tem um sentido existencial.
E o sentido existencial da dor e do sofrimento é o quê? A glória de Deus. O Cristo que é soberano, antes mesmo de qualquer ação, ele dá um veredito. Lázaro não vai morrer não, fiquem tranquilos. Tudo o que acontecer com Lázaro vai acontecer para que o meu nome possa ser glorificado, o nome de Deus. Queridos, a narrativa bíblica e toda a revelação nos mostra um Deus que intervém em momentos que aos olhos dos homens é tarde demais. Existia uma mulher com fluxo de sangue, e essa mulher já sangrava há 12 anos, e no momento certo, Jesus intervém. Havia um cego na estrada de Jericó que ficava gritando e clamando, e Jesus intervém no momento certo. Porque a ótica de Deus não é a nossa ótica. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E diante dessa verdade, João vai relatar para nós lá no verso 6 o quê? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Veja só. Jesus recebe a notícia de que seu amigo estava doente e poderia morrer. De vez sair na hora, correndo, para ajudar Lázaro, o que ele faz? Fica mais 2 dias onde ele estava. Calmo, sereno e tranquilo, porque Ele é o Senhor da história, soberano. Aos olhos humanos, um ato imperdoável. 2 dias. Na perspectiva divina, tudo estava dentro do controle soberano de Deus. Lembra do verso 4? Essa doença não é para a morte. 2 dias então, depois de receber a notícia, Jesus chama os discípulos e diz, vamos ver Lázaro. Verso 7. Os discípulos alertam Jesus dizendo, olha, os judeus querem te apedrejar. Os judeus querem a sua cabeça. Independentemente disso, Cristo vai até Lázaro. E no verso 14, o próprio Cristo afirma, Lázaro não morreu. A gente percebe que Jesus ele não está muito preocupado com a sua integridade física, mas ele está preocupado com a missão que ele tem que cumprir. Os discípulos estão dizendo, se você for, pode ser que você morra. Tanto que um discípulo vira e fala, vamos morrer com ele então. Vamos todo mundo junto para morrer. O drama da humanidade, na fala de C.S. Lewis, é o quê? Abro aspas. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. C.S. Lewis. Deus permite o drama, porque é por meio do drama da humanidade, é por meio da dor, é por meio do sofrimento que as pessoas buscam a Jesus. Quando está tudo bem demais, ninguém quer saber de Deus não, querido. Aí Deus dá um sofrimento ali, dá uma apertadinha, arrocha um pouco. Aí o cara fala, opa, Senhor. A mulher cananeia só foi até os pés de Jesus, por quê? Porque a filha estava endemoniada. Se a filha estivesse tranquila em casa, ela não iria até os pés de Jesus. E Jesus faz assim até hoje. Muitos vêm aos pés dele por meio do sofrimento e da dor. Quando Jesus disse que Lázaro está dormindo, ele estava querendo mostrar aos discípulos que a morte diante dele é apenas um sono. A morte para nós é o fim. Sexta-feira estava num culto fúnebre. A mãe de uns amigos de infância faleceu. Deus levou. E ali, diante do caixão, vendo ali o corpo da tia Glória, eu fiquei pensando, é o fim. Aí depois eu lembrei, opa, não é o fim não, peraí. Deixa eu trazer o evangelho para a minha mente de novo, não é o fim não. Na nossa ótica humana, carnal, terreno é o fim, mas para o Senhor a morte é apenas um sono. Porque Paulo fala que quando fecharmos os nossos olhos aqui, abriremos os nossos olhos na eternidade. Queridos, o seu momento de dor, o seu momento de sofrimento é também para a glória de Deus. E entender isso é responder à dor e ao sofrimento, entendendo que nela existe um sentido. É isso que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Jesus, se ele não quisesse ensinar sobre isso, ele teria recebido a notícia, como ele já havia feito em outros momentos, e falava, pode ir que Lázaro está vivo de novo. Ele nem precisava ir lá. Ele só dava uma ordem. Falava, abre lá o túmulo que Lázaro está vivo lá dentro. Ele poderia fazer isso. Mas ele espera 2 dias, ele volta. Porque ele tem um ensinamento a deixar aos discípulos e a nós.
que no seu momento de dor, de pranto, de sofrimento, ou quem sabe até luto, você possa entender que existe um sentido em tudo isso, e esse sentido é a glória de Deus. Porque quando a gente glorifica a Deus em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento, em meio à perda de pessoas queridas, aqueles que não são cristãos olham para a nossa dor e para a nossa reação e diz: como pode ele reagir dessa forma diante de uma tragédia? E aí você vai dizer: Jesus é quem me permite reagir dessa forma. Eu não reajo de forma cínica e desesperada. Mas qual é a minha reação? Dando glória a Deus. E no enterro da tia Glória, literalmente foi assim. Um bocado de crente pegou o violão e começaram a cantar. E aí aquele momento de velório se tornou um momento de adoração. E aí a gente começou a louvar o Senhor e a gente começou a cantar a Deus. Teve até um momento que eu esqueci que eu estava no momento fúnebre. Porque a nossa dor existe para a glória de Deus. É difícil a gente entender isso numa cultura hedonista. É difícil a gente relembrar essa verdade do Evangelho em uma cultura onde o prazer é o Deus. Aqueles que respondem ao drama da humanidade, à dor, ao sofrimento, à morte, entendendo que nesse momento existe um sentido existencial, essas pessoas não esquecem que Deus é soberano e essas pessoas não se esquecem que Deus se importa com a nossa dor. Do verso 15 ao verso 37, isso é muito claro, Deus se importando com a dor do homem. No verso 15 ele diz: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, por causa de vocês eu me alegro de não estar lá. Esse momento da história bíblica que envolveu Lázaro, Marta e Maria, envolveu também os discípulos e envolveu uma multidão, porque o texto diz que havia uma multidão consolando as irmãs de Lázaro. Cristo usa esse momento, meus irmãos, da vida ordinária, do cotidiano, para ensinar aos seus discípulos como eles deveriam se portar, como eles deveriam responder quando o drama da humanidade visitar o coração humano. E Jesus estava ensinando que essa resposta deve ser uma resposta que promove um sentido. Quando Cristo chega, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Você sabe por que João faz questão de dizer quantos dias Lázaro estava sepultado? Porque na era primitiva, aqui no contexto do primeiro século, havia uma crença rabínica de que quando a pessoa morria, a alma dela pairava sobre o corpo por 3 dias. E do 3º dia em diante, aí a alma ia embora. Lázaro está dizendo, Jesus voltou. João está dizendo, Jesus voltou quando Lázaro estava sepultado há 4 dias. Sabe essa crença? Lázaro estava morto mesmo. É isso que João está querendo mostrar para os leitores dele, os leitores originais. Não tem essa de a alma ainda está pairando. É 4 dias, a alma já foi embora. Lázaro estava de fato morto. O verso 21 e 22 é muito importante para a gente entender esse ensino de Jesus. Disse, pois, verso 21, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão. Esse é o clamor do coração humano, queridos. Essa é a lamentação de uma mente que é limitada. Porém é um grito, é um lamento, mas é um grito e é um lamento com fé. Porque se você for ler o verso 22, diz assim, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Marta está dizendo, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela grita, o seu coração lamenta, falando, Senhor, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas eu sei que você é soberano. Eu sei que você se importa com a nossa dor. E eu sei que tudo aquilo que você pedir para Deus, Ele pode te dar, Ele pode te conceder. É diferente da murmuração cínica.
Nós vamos falar a diferença entre lamento e entre murmuração já já. Marta e Maria eram mulheres que conheciam a Cristo, eram seguidoras autênticas, mulheres de fé, eram adoradoras, verso 2. Elas conheciam a verdade da palavra, verso 24 e verso 27. Cristo espera 2 dias para ir ao encontro de Lázaro. Olha o verso 15, por vossa causa. Olha o verso 19, muitos judeus. Olha o verso 42, por causa da multidão. Entende por que Cristo ele demora para ir até onde Lázaro estava? Porque ele queria de fato que Lázaro morresse aos olhos dos homens, para que ele pudesse ressuscitar Lázaro, para que as pessoas pudessem contemplar esse grande feito, para que o nome de Cristo pudesse ser glorificado. E o texto vai dizer, e quando as pessoas viram o que Jesus fez, muitos passaram a crer. O seu sofrimento, a sua dor, pode ser um excelente momento para glorificar a Deus. Um excelente momento para que os incrédulos possam contemplar a forma que você reage diante do drama da humanidade e dizer, essa pessoa tem uma coisa diferente. Mesmo diante do caos, mesmo diante da dor, ela não perde a alegria, ela não perde o sorriso, ela não perde a esperança. Eu quero isso que você tem. Porque quando o caos visita a minha vida, eu fico desesperado, eu falto morrer. O que você tem que pode me fazer reagir à dor dessa forma? Aí você fala, é Jesus, meu amigo. É o Espírito Santo de Deus aqui dentro. Não é na minha força, não é na minha capacidade que eu consigo reagir aos dramas da humanidade com alegria e com esperança, mas é aquele que habita no meu coração. Esse é o sentido existencial. A dúvida na mente das irmãs de Lázaro, na mente dos judeus que estavam presentes, porque eles falam, olha, no verso 37, ele não abriu os olhos dos cegos, por que ele não pode, por que ele não podia evitar de Lázaro morrer? Está vendo aqui a resposta cínica? Mas se ele pode dar vista ao cego, ele não pode fazer o doente se tornar são? É tipo, que Deus é esse? Que Jesus é esse? As dúvidas que surgem na nossa mente, quando nos deparamos com o drama da humanidade, com o sofrimento, com a dor, com a morte, não é sinal de falta de fé, meus irmãos. Essas mulheres eram cheias de fé, e quando Lázaro morreu, elas diante de Jesus falam, mas se você estivesse aqui, seria diferente. As lamentações na mente e no coração do homem, diante do drama da humanidade, não é sinal de incredulidade, mas é o ponto, é o momento onde a gente pode responder ao drama da humanidade, entendendo que na dor e no sofrimento existe um sentido que transcende essa nossa realidade. Jesus no verso 4 diz, essa doença não é para a morte. No verso 23 ele reafirma o que ele diz no verso 4, teu irmão vai ressuscitar. O Cristo que é soberano não se atrasa, reafirma aquilo que já tinha dito. Lázaro não vai morrer, mas você já está morto. Na ótica humana ele está morto, para o Senhor ele apenas dorme. Do verso 29 em diante é lindo, as irmãs tendo um encontro com Jesus diante desse drama, diante dessa dor. Maria, irmã de Lázaro, nos ensina algo muito importante. E é por isso que Jesus vai até Lázaro e não dá uma ordem de onde ele estava, porque ele queria esse momento com elas, porque ele queria ensinar a elas, porque ele queria registrar isso na palavra, para que eu e você pudéssemos entender como que a gente tem que reagir diante da dor e do sofrimento. Como que essa mulher reage diante da dor e do sofrimento quando ela está na presença de Jesus? Ela se lança. Ela se lança aos pés de Jesus e diz, Senhor, não tenho para onde ir, não tenho para onde correr, não tenho onde ancorar o meu coração, a minha esperança é o Senhor. Se você estivesse aqui, Senhor, não teria morrido. Maria e Marta, Maria está nos ensinando, queridos, que diante do sofrimento, a nossa resposta tem que ser nos lançarmos diante de Jesus. Porque Jesus é quem dá paz, que excede o entendimento. Porque Jesus é a fonte da esperança do nosso coração. O cínico indaga a Deus. O cínico coloca Deus no banco dos réus. E diz por quê? Como assim?
Vai, Deus, me dá uma resposta. O cínico coloca Deus diante do banco dos réus, como se ele fosse o próprio Deus. Quem responde à dor, entendendo que na dor existe um sentido para glorificar a Deus, esses são aqueles que se lançam aos pés do Senhor, no momento do drama da humanidade. Ao chegar onde Jesus estava, Maria se lança aos pés de Cristo, e ela repete a mesma fala da irmã, né? Se estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Você percebe que os questionamentos humanos diante da morte são os mesmos. Onde Deus estava? Só que, quando a gente pega essa expressão no original, ela fica muito clara de que é uma mera lamentação e não uma murmuração. Queridos, e existe uma diferença entre lamentação e murmuração. Presta atenção nesse texto bíblico que eu vou ler, de Lamentações capítulo 2. O profeta Jeremias está lamentando diante de uma dor que visitou o seu coração. Ele diz: os meus olhos já se consumiram com lágrimas, estou perturbado, meu coração se derrama de tristeza por causa da destruição do meu povo, porque os meninos e as crianças de peito desfalecem pelas ruas da cidade. Quando desfalecem como os feridos pelas ruas da cidade, ou quando deixam escapar a vida no colo de suas mães, perguntam a elas: onde estão o trigo e o vinho? Que testemunho te darei, a que te compararei, ó cidade de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó cidade de Sião? Pois a tua ferida é tão grande como o mar, quem poderá te curar? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e insensatas, e não denunciaram o teu pecado para evitar o teu cativeiro, mas anunciaram profecias inúteis e palavras que te levaram ao exílio. O profeta está lamentando porque Jerusalém estava em chamas, Jerusalém estava um caos. O profeta está lamentando pelas crianças de peito, de colo, que estavam morrendo, desfalecendo. O profeta está lamentando porque os muros da cidade, e ele usa uma metáfora, estavam chorando, estavam sendo destruídos. O profeta está lamentando diante da situação caótica da cidade de Jerusalém. Lamenta porque não havia mais pão e vinho. Lamenta porque a dor visitou o seu coração de forma profunda. Lamenta porque diante da dor e das perdas, a única coisa que o homem pode fazer é ir aos pés do Senhor e lamentar, e chorar. No capítulo 3 de Lamentações, o profeta diz: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Ele mesmo me atacou repetidamente com a mão o dia todo, fez envelhecer o meu corpo e a minha pele, esmagou os meus ossos. Ele me cercou e me cobriu de amargura e aflição, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos há muito tempo. E ele continua lamentando e dizendo: Senhor, por que tudo isso? O profeta está lamentando e ele está dizendo que ele está sentindo, como se ele estivesse sentindo a mão do Senhor o esmagando. E ele está lamentando e dizendo: Deus, por que tudo isso está acontecendo? Queridos, existe um livro na palavra de Deus chamado Lamentações. Lamentar não é um pecado. Qual foi a reação de Jesus no jardim do Getsemane? Ele lamenta: Deus, afasta de mim. Qual foi a reação de Jesus na cruz? Ele diz: meu Deus, por que você me abandonou? Jesus está nos ensinando, queridos, que diante dos momentos difíceis da vida, você não deve murmurar e questionar, mas você deve sim lamentar, mas lamentar como uma forma de oração. Qual foi a reação de Jesus após Maria se lançar aos seus pés? O verso 33 diz: ao vê-la chorando, comoveu-se profundamente. Cristo se comove, verso 35, e chora. Quem não se importa, não chora. Quem não se importa, não se comove. Quem não se importa, é indiferente, é frio, não demonstra afetividade. Jesus não, ele chorou. Mas não foi apenas Cristo chorando, Deus chorou em Jesus pela vida de Lázaro e pela dor das suas irmãs.
A morte provoca irritação em Jesus. A morte provoca a ira em Jesus. Porque o drama da humanidade, a morte, é um intruso, é um parasita. Jesus chorou, dáquiro no grego, que significa derramou lágrimas. Jesus comoveu-se profundamente. No grego traz a perspectiva de irritação, de ira, pela morte de Lázaro. Deus se importa com a sua vida, querido. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com o seu sofrimento. Deus não é alheio. Deus não é frio diante da dor que visita o seu coração. Pelo contrário, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Você não vai estar sozinho. E a maior prova que Deus se importa com a nossa dor é a presença dEle. Ele vai até as irmãs de Lázaro. E é a presença dEle no momento da dor que torna a nossa resposta aos dramas da vida uma resposta de adoração. Na nossa relação, na relação Deus, homem e o sofrimento, nesse drama da humanidade, você não pode esquecer que Ele é soberano, que Ele se importa, que Ele intervém, e se Ele quiser, até a morte tem que recuar. Nada resiste à ordem soberana do Senhor, nada tem poder para resistir à ordem dada por Deus. Aqueles que respondem ao drama da humanidade, à morte, entendendo que existe nela um sentido existencial, um sentido de adoração, essas pessoas têm no seu coração que Deus é soberano, que Ele se importa com a nossa dor e que Ele é glorificado em meio à nossa dor. Do verso 38 ao 40 vai nos mostrar essa perspectiva do Cristo sendo glorificado, Cristo comovendo-se profundamente outra vez, foi até o sepulcro, verso 38, e Ele fala, tira a pedra. Marta fala, Senhor, está fedendo. A gente é incrédulo mesmo. Jesus falou 200 vezes para ela que Ele ia ressuscitar. Quando Ele pede para tirar a pedra, ela fala, mas está fedendo. Estou te lembrando que está fedendo. Aí Jesus, calmamente, não te disse que se creres verás a glória de Deus, verso 40. Porque para nós a morte é o fim, queridos. Para Deus a morte é um evento que pelo seu poder pode ser desfeito. A pedra é tirada, Jesus dá graças ao Pai e dá a ordem, Lázaro, vem para fora. E aqui se cumpre a palavra do verso 4. Essa doença não é para a morte, ela é para a glória de Deus. Um cadáver já deteriorado recebeu vida. Olha, presta atenção no que eu vou falar. A voz de Cristo penetra no mundo dos espíritos, dos mortos, e a alma que havia deixado sua habitação terrena foi chamada de volta do paraíso e unir-se novamente ao corpo físico. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que quando a gente fecha o olho aqui, a gente está no paraíso. Os teólogos, os estudiosos desse texto dizem isso. Então, provavelmente Lázaro já estava lá. Imagina, ei, Lázaro, volta. Não é agora não. Eu ia dizer, está de brincadeira, Senhor. Quer me tirar aqui da glória, desse lugar maravilhoso? Quer que eu volte lá para aquele lugar? Não quero não, volta, Lázaro. A morte se enganou, não é a hora não, volta. Quando Cristo está diante da morte, Ele pode dar vida. Quando Cristo está diante da dor, Ele pode dar paz. Quando Cristo está diante da doença, Ele pode curar. Quando Cristo está diante do luto, Ele se importa e consola. Esse é o ensino de Jesus para nós. Sabe por que a gente não entende o sofrimento? É porque no fundo, muitas vezes a gente coloca a nossa esperança apenas para essa vida. E Paulo diz que quando a gente coloca a nossa esperança apenas para essa vida, ai de nós. Somos os mais infelizes. Quando você entender verdadeiramente que nós não somos daqui, você vai compreender no seu coração o porquê do sofrimento. E aí a sua resposta não será de desespero e cinismo, mas pautada no entendimento de que naquele momento de dor, Jesus tem que ser glorificado. Não somos daqui. E essa compreensão não vai tirar a nossa humanidade. Você entender que Deus é soberano, você entender que Deus se importa, você entender que no seu sofrimento Deus tem que ser glorificado, não vai tirar a dor do momento,
não vai tirar o luto do momento, não vai tirar a tristeza do momento, não vai impedir as lágrimas de rolarem. Cristo, diante do túmulo, do sepulcro de Lázaro, nos mostra que Ele é soberano, que Ele se importa e que Ele é glorificado por meio do sofrimento e da dor. Verso 45, muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Marta, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Sabe como Jesus é glorificado em meio à sua dor? E é esse o ensino de Jesus aqui. Jesus é glorificado na sua dor quando você responde à sua dor com lágrimas. Porém, lágrimas derramadas aos seus pés. Como fez Maria. Essa é a resposta que gera um sentido. É a adoração na tempestade. Como bem disse o reverendo Adail, quarta-feira, aqui no culto de gratidão pela vida da nossa irmã Marli. É no meio da tempestade, a gente também adora. No meio da tempestade, no meio do caos, a gente também se prostra. Nascemos para Cristo e para Ele morremos. Esse é o sentido. Verso 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? A morte não é o fim. Quando o barco está para afundar, os discípulos, diante do drama da humanidade, do medo da morte, eles fazem o quê? Correm para Jesus. Quando a filha da mulher cananeia está endemoniada, o que a mãe faz? Corre para Jesus. Quando o cego de Jericó ouve que Jesus está na região, o que ele faz? Corre, grita, filho de Davi! Eu estou aqui. Corre para Jesus. Para onde você tem corrido nos momentos de dor? Qual a resposta que você tem dado ao drama da humanidade? Esse é o ensino de Jesus. Jesus está dizendo, faça como Maria, se lance aos meus pés. Faça como os discípulos, corram até a minha presença. Faça como a mulher cananeia, peça o meu socorro. Faça como o cego de Jericó, grite por mim. A melhor resposta que podemos dar, caminhando para o final, ao drama da humanidade, quando esse drama chegar e visitar o nosso coração, é correr para Jesus. É chorar. É lamentar. Mas sabe por que a gente tem dificuldade com o lamento? Porque o lamento é feio. O lamento não é bonito. Quando você lê o livro de Lamentações, você não vai ver um Jeremias bonitinho ali. Você vai ver um Jeremias lamentando. E lamentar é feio. Não é pecado, mas não é bonito. Abro aspas. A lamentação incomoda muito. Machuca o ego, põe em xeque a nossa inteligência e assusta o outro. A lamentação é a exposição das vísceras que inutilmente tentamos esconder. Ela é suja, vem carregada de dúvidas, de questões perturbadoras. E como somos demasiadamente assépticos, sempre tentamos nos livrar dela. A lamentação é o contrário da oração bonitinha, da oração do politicamente correto. Ela é feia, ela é melancólica, ela é questionadora e às vezes chega a ser quase petulante. Mas não confunda a lamentação com murmuração. Na murmuração, não há amor nem fé, só ressentimento, ódio de Deus, ofensa barata e comparações gratuitas. A lamentação, antes de colocar para fora o dilema que os perturba e constrange, ela diz, Deus meu, Deus meu. Fecho aspas. A diferença entre lamentar e murmurar é que você lamenta para Deus, buscando a Deus e o conforto em Deus. E a murmuração você murmura contra Deus, questionando a Deus,
e colocando Deus no banco dos réus. Quantos de nós já não lamentou diante de Deus? Eu não vou falar todo dia, mas quase todo dia. Senhor, amém, faz tua vontade. Mas Deus, tá bom, faz a sua vontade. Lamentos. Eu quero concluir. Eu quero concluir esse ensino de Jesus por meio de um evento da vida ordinária e do cotidiano, aonde o drama da humanidade visitou o coração dessas mulheres. No momento da crucificação, havia 2 homens com Jesus, um ladrão à esquerda e um ladrão à direita. Um teve um encontro com Jesus, o outro não. Esse que teve um encontro com Jesus, ele poderia naquele momento ter feito qualquer pedido. Porque de fato no coração ele já havia crido que ele era o Filho de Deus. Tanto que ele externaliza isso. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Acho que se fosse eu ia pedir assim, se é Jesus mesmo, me tira daqui então. Faz eu descer. Esse ladrão, ele reagiu ao drama da humanidade com base no sentido existencial. Ele entendeu que existe um sentido além dessa nossa natureza. E ele diz, quando você entrar no teu reino, lembra de mim. Você consegue perceber a graça de Deus aqui nessa cena do ladrão? Você consegue perceber a graça de Jesus no momento em que Jesus está lidando e tratando com Maria e com Marta? Você consegue perceber as boas novas do Evangelho no ensino de Jesus? O maior ensinamento de Jesus, nesse evento de Lázaro, é que a morte não é o fim. É que toda dor é por enquanto. É que vai existir um momento em que as nossas lágrimas serão enxutas. Que aquela dor crônica aí da sua perna, da sua coluna, aquela dor que você toma remédio, vai no quiroprático, tenta acupuntura e choquinho na fisioterapia, essa dor vai sumir, queridos. Sabe essa dor da alma, essa angústia que às vezes existe no seu coração, essa ansiedade que faz você às vezes fazer, ela vai sumir. Esse é o maior ensino de Cristo. Ele está dizendo, ei, a morte não é o fim. E não é o fim porque eu venci a morte. Eu venci a morte na cruz. Tenha fé que mesmo diante da dor, existe um Jesus que está ao seu lado, e esse Jesus, mais do que ninguém, sabe o que é sofrer. Sabe o que é chorar. Ele sabe o que é lamentar, porque ele lamentou. O drama da humanidade visitou o coração do Jesus homem. A queda produziu na raça humana a morte, sofrimento, doença, caos, tsunamis. Mas em Jesus, esse é o ensino, existe vida. E mesmo que morramos, não será o fim. Porque Jesus matou a morte. Eu gosto de falar isso. Jesus matou a morte. E nele temos vida. Afinal, todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Essa doença, essa dor, essa angústia, essa ansiedade, esse sofrimento, não é para a morte. Porque mesmo que essa dor te leve à cova, você não ficará na cova. Porque existe vida
com Deus em Jesus. E esse é o ensino de Jesus para nós nessa manhã. Diante do drama da humanidade, nós devemos reagir a ela, à dor, ao sofrimento, glorificando o seu nome, pois quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nos perdoa porque a gente vive nesse mundo como se a gente não fosse morrer. Ajuda-nos a viver entendendo que nós não somos daqui e que de fato um dia todos vamos morrer, a não ser que Jesus, descendo do céu, volte para levar a sua noiva. Que geração privilegiada será essa? Mas, se a nossa geração não for a geração que contemplará Jesus descendo, seremos visitados pelo drama da humanidade. Prepara o nosso coração. Não para que o drama não nos visite, mas prepara o nosso coração para quando ele nos visitar. Porque o Senhor mesmo orou dizendo: Pai, não rogo que os livre do mal, do mundo, do drama da humanidade. O Senhor disse que a gente tem que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o drama da humanidade. Porque o Senhor sofreu no corpo, não apenas físico, mas espiritualmente carregou a ira do Senhor sobre si. A morte é uma sombra, o vale da sombra da morte. A sombra de uma espada não fere, a sombra de um cachorro não morde, e a sombra da morte não pode nos matar. Glória a Deus por isso. Aleluia. Porque Cristo levou sobre si a morte e a venceu na cruz. A má notícia é que o pecado trouxe o drama, mas a boa notícia é que o sangue venceu o drama. Obrigado, Jesus. Porque nessa manhã o Senhor nos ensina como devemos nos portar, reagir, responder quando o sofrimento visitar o nosso coração. E não é de forma desesperada, não é de forma cínica, querendo colocar o Senhor como um réu, mas é dobrando os nossos joelhos, o nosso coração, e lamentando com lágrimas, para sermos fortalecidos pelo Senhor. Porque quando somos fracos, é que somos fortes. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.